continua? Tá faltando assinatura A negociação, de quem? O Corinthians recusou a proposta do Milan, ponto final. E era 15 milhões de euros? É, fixo, mais os 2 milhões por metas e tudo mais. Teve toda aquela confusão, negociou, recuou, pressão da torcida. Isso a gente já falou. Duas situações importantes sobre isso são o seguinte: a primeira, isso gerou um baita de um climão dentro do Parque São Jorge, porque é óbvio, o Marcelo Paes foi colocado para negociar, de repente o Dorival dá entrevista dizendo que não gostou, o Paes senta na cadeira 1 minuto depois para dizer que precisa negociar, o Stabile, que deu autorização para negociar, voltou atrás e não assinou, ficou um climão. Isso é informação, ficou um climão lá. Ficou um climão dentro do departamento de futebol para resolver por causa dessa história. E não é o primeiro recuo do Stabile nesse sentido. E um outro ponto é de que o Corinthians não está com medo do Milan. O Milan está ameaçando ir à FIFA por dizer que trocaram minutas e tudo mais. A informação que a TV Gazeta apurou é a seguinte: o Corinthians não tem nenhum receio. Por quê? Porque o Pedro Soares, diretor jurídico do Corinthians, não assinou nenhum tipo de documento, além do Osmar Stabile. Então o Corinthians entende que, olha... E nem o presidente. Nem o presidente. Você conversar, você trocar ali... Trocou contrato, mas não assinou. Trocou uma minuta daqui, uma minuta dali. O que você acha disso, o que você acha daquilo? O Corinthians entende que isso não configura absolutamente nada. A não ser que tivesse ali... Olha, o presidente não assinou, mas o diretor jurídico assinou. Isso a FIFA, em alguns casos, sim, já entendeu como um acordo em que você não pode mais voltar atrás. Tal. O Corinthians entende que não foi o caso, que não tem assinatura nem do diretor jurídico, e por isso o Corinthians acredita que se o Milan for a FIFA, respaldado. ele está respaldado. E aí, Paulo Sérgio? Então, duas coisas. Eu gostaria vender? de falar primeiro do goleiro. Fala. Eu sou da seguinte forma: o goleiro da base, ele tem tanta responsabilidade do que qualquer um que chega. Até porque o goleiro da base, ele sofre pressão. Corinthians sofre pressão em qualquer lugar que vai. Verdade. Qualquer lugar que vai. Então, o goleiro, o Cauê hoje Felipe um deles, Longo, né? o primeiro, o outro é o Cauê. Então, tem esses garotos, tem que dar oportunidade para esses garotos. Por que não? E ver até onde vai. Se dá liga, não dá liga. Então, eu particularmente sou contra contratar goleiro de 36 anos. Deixa o garoto da base lá, que vai dar mais conta do recado do que isso. Agora, uma das coisas principais no futebol é o diálogo. E o que nós vimos nessa questão do André foi o Marcelo Paes, o presidente, e o Dorival sentarem e traçar um plano para o jogador. Ó, o Dorival, o que você acha? Precisa de dinheiro. Ô, Dorival, o que você acha? Vamos vender o André? Não toca no assunto. Não ia dar nada do que deu. Não, mas isso aconteceu. Os três sentaram? O Dorival foi consultado pelo Marcelo Paes quando chegou a proposta. O Dorival imediatamente informou que por ele não negociava. Bom, aquilo que ele falou na coletiva, ele anteriormente falou numa reunião junto com o Marcelo Paes. Mas aí, e aí? Bom, alguém deu liberdade pro Marcelo? Mas se o treinador falou... Percebe o clima? Porque deram a liberdade e depois recuaram. Então, aí fica chato pro Paes. Fica chato pro Paes, exatamente. Porque vai lá negociar com o Milan, não é todos, com antes de fazer qualquer coisa, de soltar na imprensa, se alinhem primeiro. Isso é o profissionalismo. O Corinthians é o que está faltando, infelizmente, no Brasil. Salazar, o Corinthians vendeu, Paulo, jogador ano passado? Não vendeu jogador. Não. Segurou todo mundo aí. O Corinthians precisa fazer dinheiro, gente. Como é que vai pagar as contas? Não, Mi... Como é que vai pagar as contas, Paulo? Tudo bem. Você vai falar isso, mas o Corinthians hoje está em 3 competições importantes. Uma Libertadores, que há uma meta dos jogadores de serem campeão. Você tem um Campeonato Brasileiro, você tem uma Copa do Brasil. Então, é aquilo que o Dorival mencionou. Você vai tirar o André, você vai por quem? Vai por quem? Vai por quem? Não tem. Não tem quem? É igual no São Paulo lá, tirou o Danielzinho, pegou o Luan, que foi, apesar que foi um erro que poderia colocar o Paulo. A gente já tá vendo a sofrência. Não precisava. Então hoje, você vai tirar o André, vai pôr quem? O Charles? Não dá. Não dá. Mas não dá. E tem uma outra situação. Se a questão é dinheiro, e eu entendo quando o Marcelo Paes fala, não, precisamos vender. Primeiro que você tem uma meta orçamentária que você tem até dezembro para cumprir. Então, você não necessariamente precisa fazer isso agora. Dívida o Corinthians tem há muitos anos. Não vai resolver tudo com a venda do André. E para mim é uma questão de proposta. Se o André
com menos de 15 jogos no profissional, já tem uma proposta Uma de baita 15 milhões, proposta. você espera pelo menos a janela abrir, porque atenção, a janela do meio do ano ela nem abriu. Por que na primeira vale o proposta dobro que chega depois? você tem que aceitar? E tem mais. mas será que Olha, vai pingar valer aqui, mais? vai pingar aqui 17 milhões de euros, o euro tá lá em cima e tal, à vista, mas não é o caso. Não é? Seriam 3 anos, 15 milhões fixos. Em 3 anos, que o Corinthians provavelmente entregaria uma carta para um banco internacional para pegar o dinheiro todo, pagaria os juros, esses 15 talvez Então paga à caíssem vista para que a gente 12. faz é, negócio. 13. Não, aí não vale. Aí é uma questão de negócio, de olhar para o que você tem, entender o potencial do que você tem e mais do que a necessidade, quanto aquilo pode te render, por exemplo, daqui a alguns meses. A janela nem abriu. Na primeira Entendi. proposta você decide vender. Outra coisa, Mi, nós estamos falando de um jogador de 19 anos. Mas, ó, 19 anos. Tem menos de 15 jogos Pô, profissionais. então, e é um jogador Mas é que volante, não é? promissor. Então, mas é um valor bom pro volante também. Então, mas é um garoto... Mas ele tava 19, machucado, Paulo. Tudo bem, Mi, mas é um garoto que já demonstrou que tem qualidade, com 19 anos. Então daqui, é como você pegar o Alan e com 19 anos sair para vender. Aí que o Abel falou, não vende o jogador. Olha o Alan quanto vale hoje. ô Paulo, agora... Né? Então se a gente tá falando um Paquetá que custa 42 milhões de não euros... custa, né? É que não custa. É, que não, pô, é isso que eu tô falando. Pagaram, mas não. 42 milhões de euros, imagina quanto vale o André. Mas é volante, é diferente a O Paquetá é o quê? posição. Não, eu Paquetá é sei. meia. É meio o quê? Não, é meia. Outra coisa que eu Tava quero... contigo, mas agora... Ô, peraí, Paulo, calma. Ô, Val, deixa eu falar uma coisa aqui. O André jogou de ponta. Deixa eu Foi falar bem. uma coisa. Foi bem. O André jogou de ponta. Eu só posso perguntar uma problema é que ele coisinha errou o rápida gol, pro Paulo? É o seguinte, a gente sabe que pro Corinthians o bom é ficar com o jogador e a torcida também quer que o jogador fique. Agora, pra ele, pro Ele jogador, quer ir. não ia ser bom ir? Pro Milan, Mas aí você em termos de vida, carreira e tudo Tudo mais. bem, mas aí você tem um treinador. Fala baixinho. Você tem um treinador como o Dorival que colocou ele na vitrine. Não pode ser a oportunidade da vida dele? Você tem um treinador como o Dorival que colocou ele na vitrine. Chegar no Dorival, professor, o senhor acha que é o momento de eu sair? O Dorival acabou de falar, não é o momento dele sair. Como é que o Nelsinho falou pra você em Foi, 90? então, o Nelsinho falou pra mim. O pouco Paulo, hoje, o amanhã pouco é muito, hoje, eu anotei. amanhã é muito. Aqui, Fica anotei, aqui ó. que nós vamos ser. Anotei. Fica aqui que nós vamos ser campeões. E o que aconteceu? Foi isso. Depois de 3 anos eu me transferi. Bom, pessoal, tem mais notícia do Corinthians por aqui. Informação